Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz. Como é que foi a sua celebração ontem, no 5º domingo da Páscoa? Pois é, acredito que, e eu tenho repetido isso sempre, as nossas celebrações costumam ser muito bem preparadas, com muito carinho, e não só por amor a Deus, acima de todas as coisas, assim, mas por amor que nós temos pela nossa comunidade. Então cada uma das funções, cada um dos ministros, servidores, servidoras, cada um procura preparar bem. Mas há uma preparação que é importante para todos nós que exercemos funções, mas há uma função que acredito que é esse o espírito também do nosso canal, né? Que é a função da assembleia, a assembleia celebrante. Todo cristão e cristã, toda pessoa que se apresenta para uma celebração é celebrante. Há sim a função do presidente da celebração, aos leitores, cantores, tá, são as várias funções, vários ministérios. Mas a assembleia é formada por todos nós. E aí é importante que cada um de nós, e esse é o espírito da nossa segunda-feira aqui, toda segunda-feira no canal, é nos prepararmos para a missa do domingo. E aí sim, nós lemos os textos, essa é a sugestão, durante a semana, de tal maneira que quando nós estivermos ou proclamando a palavra como nossa função, ou cantando, salmodiando, porque nós preparamos, é a nossa função, ou estivermos ouvindo, cantando, né, o refrão do salmo, enfim, quando nós estivermos celebrando a liturgia da palavra, nós já tenhamos ouvido, refletido, pensado sobre a proposta que Deus tem a nos dizer naquele domingo. Ontem nós ouvimos, só para lembrar o Evangelho, Jesus dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós ouvimos antes Jesus falando que é o bom pastor, que é a porta das ovelhas. Então, estou querendo chamar a atenção para a dinâmica da celebração, das celebrações todas, da liturgia, afinal de contas. Consiste em que nada está desligado. Há um fio condutor, que é, no caso da Páscoa, a presença do crucificado ressuscitado. Ainda que os textos mostrem palavras de Jesus, o que ele disse, o que ele fez, antes da sua paixão, morte e ressurreição. Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós, no próximo domingo, que será o sexto domingo da Páscoa, nós vamos celebrar algo que é muito importante. Jesus nos promete a vinda do Espírito, a vinda do Espírito Santo. Nós já começamos a nos preparar, sim, para a despedida de Jesus, né? A sua ascensão gloriosa aos céus, mas é uma ascensão, é uma despedida de quem vai permanecer. Ele diz que vai permanecer conosco. E é o que nós celebramos, e nós respondemos sempre nas celebrações. Ele está no meio de nós, ele caminha conosco. Então, se a gente for pensar bem, quer dizer, o Evangelho é isso. Jesus promete a vinda do seu Espírito Santo. E aí a gente vai perceber como que a igreja, ela caminha nesse mundo sustentada pela presença daquele que caminha ao nosso lado. Às vezes caminha à nossa frente, sim, e por vezes caminha nos olhando. Para onde que esse povo está indo? Será como se eles estivessem um pouco na retaguarda olhando? Será que eles estão seguindo o caminho que eu ensinei? E daí tem todo sentido o ato penitencial que nós sempre fazemos, né? Nós devemos nos penitenciar, buscar caminhos de conversão quando nós percebermos amartia, né? Quer dizer, nós percebemos pecado, quer dizer, desvio do projeto de Deus. Tá, então vamos tentar só lembrar rapidamente, eu vou repetir aquilo que eu tenho falado sempre, né? O texto que eu deixo aqui, o artigo, né, de reflexão sobre cada um das leituras que são proclamadas, é um texto muito rico. Se você está chegando ao canal, se inscreva, né? Mas se você está chegando ao canal e não conhece, eu deixo sempre aqui um artigo que faz uma espécie de contextualização de cada uma das leituras que são proclamadas e depois uma atualização. Traz para o hoje a mensagem daquele texto que é proclamado. Mas vamos lá, olha, nós vamos, é só lembrar aqui com vocês, a primeira leitura, Evangelho não, o Evangelho já falei, né? Mas a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, é o texto, Atos nós sabemos disso, né? É o Evangelho da Igreja. Lucas, e durante todo o período da Páscoa, é lido só textos do Novo Testamento, exceto o Salmo, né? Aqui o que acontece é que as pessoas que se convertiam,
às vezes nem sabiam propriamente que havia um Espírito Santo, mas eram batizadas, sobre elas era imposta as mãos, e aqui fala de Pedro e João, né, que impõem as mãos sobre os novos irmãos. Então vamos ficar atentos, quer dizer, a ação de Deus, a sua presença, a presença do seu Espírito é essencial para a caminhada da igreja. É por isso que Atos dos Apóstolos, que é chamado de o Evangelho da Igreja, é também o chamado Evangelho do Espírito Santo. Vários autores que refletem sobre a Sagrada Escritura falam sobre isso, justamente porque o que Lucas faz é isso, mostrar como que o Espírito Santo conduz a história da igreja, a caminhada da igreja. E aí, na segunda leitura, que nós vamos ouvir Pedro, né, ele dizendo assim, olha, a respeito de Jesus, ele sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu vida nova pelo Espírito. Então, a ressurreição do Senhor é obra do Espírito. Mas vamos caminhar. Então, convido você, não deixe de ler cada um dos textos. Com muito maior razão se você exerce uma das funções para proclamar a primeira leitura, a segunda, se você vai cantar o salmo, né? Tá bom? Deixa um abraço carinhoso, é aquela correria. Hoje, segunda-feira, inicia a caminhada da semana, mas procure encontrar um tempinho para você. Se você conseguir, com a sua equipe de leitores e cantores, meu Deus, aí seria, como os jovens falam, seria o show, né? Fraterno abraço, boa semana, paz e bem.